Estamos chegando com o código aberto para esse que é o nosso último encontro. Nós estamos finalizando mais uma temporada, mais uma série de 3 meses estudando assuntos tão importantes e no caso dessa temporada nós nos debruçamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, um dos livros, aliás, o livro histórico do Novo Testamento. O Novo Testamento tem os seus livros divididos, nós temos os Evangelhos, um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, depois na sequência temos uma série de epístolas e então o Apocalipse. O livro de Atos dos Apóstolos, como a gente aprendeu aqui durante essa temporada, ele foi a maneira de contar a história da igreja primitiva, os primeiros passos dessa igreja. Essa igreja que recebe a missão de Cristo de ser testemunha em todos os lugares, que recebe o poder do Espírito Santo e passa a se mover. No livro de Atos a gente vê esse movimento de uma igreja expandindo cada vez mais, indo cada vez mais longe e sendo cada vez mais perseguida também. À medida que o evangelho vai avançando, existem os contra-ataques, existe a contrariedade, existe a perseguição, mas existe também a certeza constante da frase que ecoa de quando, lá no capítulo 6, quando Gamaliel fala e essa frase continua ecoando: se é de Deus, nada poderá impedir. E essa é a prova que a gente tem no livro de Atos dos Apóstolos. Algo que é de Deus, os movimentos de Deus, nada pode parar. Mas a nossa temporada chega ao fim. E a gente vai chegando, vai terminando, e nós temos aqui, pela última vez, vou apresentar os nossos convidados, aqueles que passaram com a gente esses últimos 3 meses, fazem parte da sua vida. Talvez você já comeu pipoca assistindo o Código Aberto enquanto estava com a gente, não pôde compartilhar pipoca com a gente, mas a gente participou de refeição das pessoas, participando de momentos de conversa, de momentos de introspecção, de reflexão, e aqui estamos nós para terminar essa nossa caminhada. E aí, Isa, o que você achou? Como é que foi para você? Olha, indescritível, sensacional estar aqui participando com vocês, um crescimento. Todos os meus amigos aqui me ajudaram a crescer muito, fiz novos amigos, para mim foi espetacular. Que legal, foi um prazer ter você aqui, é um prazer, e que você siga aí nos seus movimentos missionários, Amém. Nas suas viagens, na missão dentro da universidade também. Com certeza. Com a igreja também, né? Tem a igreja... Com a igreja do Viva a Vida, nós lá em Campo Grande. E também com os meus pais, né? Porque a maior missão é dentro de casa, né? Então tudo que eu sou, agradeço meu pai, Dr. Yuri, minha mãe, Adriana, e meu irmão, que é a paixão da minha vida. Seu irmão é mais novo ou mais velho? Mais novo, tem 17 anos. 17 anos, então tá certo. Obrigado, Isa, mais uma vez. Elias, e você? Sua caminhada aí, você curtiu essa caminhada? Pô, demais, pastor. Foi um prazer estar aqui essas temporadas com vocês. É muito bom, é algo... Uma coisa que sou muito apegado são os livros históricos da igreja, né? Algo que me fascina bastante. Eu gostei muito de participar dessa temporada, gostei muito, foi um prazer. Já tinha vindo aqui participar cantando, né? Já tinha vindo aqui com os discípulos, foi um prazer também. É sempre bom fazer o que a gente gosta, né? Participar da forma que a gente se sente à vontade, se sente bem com o que a gente gosta de fazer. Que legal, bom ter você aqui. Foi bom ter você aqui, é bom ter você para mais esse último encontro aqui. Obrigado. E a Alana também, né, Alana? A Alana caminhou com a gente todos esses dias. Sim, queria agradecer o convite da Ilana, que é a produtora do programa. No domingo... A Ilana disse que ela que agradece. E só para atender, a gente tem a Alana como convidada e a produtora é a Ilana. Causa algumas confusões aqui no Novo Tempo, não vou negar. E a figurinista é a Poliana. Poliana. Enfim, quando eu recebi o convite da Ilana, eu... senti um pouco de medo, mas antes de começar a temporada, eu falei, Senhor, por que eu não falei não, né? Achando que eu não era capaz. Eu falei, eu podia ter dado a resposta não, mas no final eu entendi que isso aqui também era para mim. Então eu aprendi muito e muitas coisas são de serventia, estou levando de serventia para minha vida. Queria agradecer a oportunidade. Estamos todos orgulhosos da sua participação e gratos por você ter estado aqui. Muito Só uma coisinha, pastor, eu queria agradecer também aqui publicamente. Eu fiquei sabendo que quem me convidou para estar aqui foi o nosso amigo Chapolin. Sim, Chapolin, que foi produtor do programa do Código Aberto até a última temporada. A gente fica aí o abraço pro Chapolin, viu, Chapa? Um abraço pro Chapolin. Sempre. Tamo junto, Chapolin. Brigadão. Tá certo. E você, Pastor Binho? Como é que você termina essa temporada aí? O que você leva? Foi muito melhor do que as outras vezes que participou? Não, tô brincando. Rapaz, André Leite, seu amigo. Cara, foi muito bom. Foi diferente. Minha cabeça é uma cabeça diferente, né?
do tempo que a gente participou, alguns anos atrás. Eu encontrei até um dos participantes ali na hora do almoço, mais cedo, né, antes de entrar aqui. Mas, rapaz, é diferente. A cabeça está diferente e a experiência mudou também o formato, né? Algumas coisas mudaram. Para mim foi um privilégio. Eu tenho alguns abraços e beijos. Eu quero... Primeiro está liberado, já que é o último, está liberado. É o último. Primeiro eu quero mandar um beijão para minha avó, a avó que eu tenho viva, vó Sebastiana, que é a avó da Milena, fã número 1 do Código Aberto. Então quero mandar um abraço para ela. Como é que é o nome dela? Sebastiana. Ô, dona Sebastiana, tamo junto, um abraço para a senhora aí. Você comer a comida de dona Sebastiana é especial, então tem que fazer esse meio de campo. Segundo, eu quero mandar um abraço para a família da minha esposa, que mora em Santo André. É uma família dupla, tem uma parte no Mato Grosso do Sul, a família Batista, e tem uma outra parte, que é uma família do segundo casamento da avó Sebastiana, que me acolheu com muito carinho, eu amo muito eles. Os amo muito. Não, como é? Os amo? Os amo? Isso aí, os amo. E por último, eu quero mandar um beijão e agradecer a minha esposa, a Milena. Ela tem tido uma paciência muito grande com minhas viagens, cuidando da nossa filha Liz, e eu quero dizer que eu te amo muito, eu te admiro muito por tudo que você faz por mim e faz pela nossa filha nesse processo de eu ser um missionário dentro do Mato Grosso do Sul e às vezes fora do Mato Grosso do Sul. Então, meu amor, muito obrigado por tudo que você faz por mim. Bonitinho. Pontos no placar do amor. Para valer esse tanto de viagem, né, pastor Bim? Mas é um prazer, tem sido um prazer estar com você. É um prazer estar com você mais uma vez nesse encontro. Douglas e Marcele, também muito obrigado aí por essa caminhada até aqui. E obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Nossa, pra gente é sempre um prazer estar aqui. A gente não passou 3 meses, mas passamos um mês. 4 programas aí, né? 1 mês. Então, é muito bom poder compartilhar e aprender um pouco mais também aqui, né? Te agradece o convite. Estamos sempre à disposição, porque a gente adora vir aqui. Tá ótimo. Então já fica anotado já aí, viu, Ilana, que eles adoram vir aqui. Nós vamos para o nosso último programa. A gente está finalizando as nossas conversas sobre o livro de Atos. Tem os últimos capítulos do livro de Atos, diferentes dos anteriores que a gente acabou de estudar. Eles têm menos discursos, eles têm mais ação, coisas acontecem, histórias estão acontecendo e a gente vai ver a dramaticidade do final do livro de Atos nos próximos momentos. Antes disso, nós vamos orar. Quero convidar você para orar junto com a gente e eu vou pedir para a Isa fazer a oração desse programa. Pode ser, Isa? Claro. Oremos. Senhor Deus, como nós somos gratos, Senhor, por termos passado aqui juntos esses momentos especiais de adoração e de estudo da Tua Palavra. Nós pedimos para que o Espírito Santo nos acompanhe quem está em casa nesse momento, que deseja conhecer um pouco mais sobre Ti. Que o que for dito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor e seja para a transformação de vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos para os capítulos finais de Atos. Atos tem o último capítulo, os últimos 2 capítulos, capítulo 27, capítulo 28. E parece a alguns que entendem que nesse tempo, Paulo ele já tinha desde o início um desejo de ir para Roma, né? Ele está chegando em Roma, mas parece que esse desejo de testemunhar em Roma é recorrente, aparece até registrado nas cartas dele. Sim, Roma e Espanha, né? Ali a Itália e a Espanha hoje. Então ele sempre teve esse desejo e houve sempre mudanças de rota, mas finalmente ele vai, talvez não como ele gostaria de ir, livre, mas ele vai para lá e ele tem a oportunidade, cumprindo a profecia ou a informação dada pelo próprio Deus, de um sonho que ele poderia pregar, e ele iria pregar em Roma, e ele ia para essa região aí para falar do amor de Deus. E é interessante que ele é preso, e desde esse momento aí ele não é solto mais, mas é um momento também muito produtivo de cartas, né? Das cartas que ele escreve. E eu acho interessante pensar até nisso, né? Como é que alguém em condições tão adversas consegue ainda assim escrever cartas, por exemplo, como a carta de Filipe, que ele escreve aos Filipenses, né? Aprendi a estar contente em todas as coisas. E como é que o que acontece, e isso é possível ser vivido no nosso tempo hoje, é possível alguém viver essa mesma experiência de, em condições tão adversas, ser capaz de dar mensagem de conforto? Porque é isso que acontece com Paulo. Ele é alguém solitário, preso, que consegue confortar pessoas que estão distantes. O que acontece com Paulo e como é que isso é possível ser replicado?
Acho que é bacana porque Paulo é preso, mas a mensagem não, né? Ela continua isso, né? Paulo está preso, ecoando. mas a mensagem dele não. Exatamente. Então, assim, isso nos diz o quê? Sobre os esforços do inimigo para prender a mensagem do evangelho, que são nulos, são inúteis, né? Então, quando Deus te chama para um propósito, você atende. Nem sempre, aos seus olhos, tudo que vai acontecer contigo é, nossa, que beleza de vida, né? Existem percalços, existem tribulações, situações, mas é incrível, como sempre, o objetivo, né? Como sempre, o que Deus quer que aconteça, vai acontecer, né? E eu acho interessante porque volta naquilo lá que eu falei, né, do Gamaliel, né? Olha, é um movimento de Deus, então ele vai seguir. E aí vem esse Paulo, está preso, mas a mensagem continua indo, e ele tinha espalhado tanto a mensagem que agora prender Paulo agora era só um detalhe, né? Prender Paulo era um detalhe pequeno que não mais limitava o poder daquilo que ele já tinha feito. E quando a gente lê agora as cartas e lê de novo Atos, depois de tudo que a gente tem discutido nesses 3 meses, é uma outra visão. Você pegar uma carta, como eu gosto muito da carta de Timóteo, né? Essas orientações que ele dá, a maneira que ele se coloca na carta. Isso é possível quando a chave vira, sabe? Ter esse contentamento de vida, né? E eu lembro da frase de Paulo. Paulo diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele conseguiu virar essa chave, desligar as coisas deste mundo. Ele conseguiu entender que há um mundo por vir, que as cadeias que o prendiam a parte física dele, né? Mas a espiritualidade, o relacionamento com aquele que mais importa, que é Deus, com o mestre dele que ensinou ele por tanto tempo, aquele que ele anunciou tantas vezes. E eu acho que também, depois de viver uma vida como essa, ele olha para a morte, e ele sabia, por ser um homem muito inteligente, que ele ia morrer, o martírio dele estava se aproximando, é por isso que ele utiliza, volto a citar Timóteo, né? Ele diz assim, o tempo da minha partida é chegado, e eu estou sendo oferecido por libação, que é um termo sacrificial. Ele sabia que ia ser morto. E eu acho que ele olha para aquilo ali, a morte, e fala assim, ok, tá bom. Morrer em Cristo é lucro. Morrer é lucro, eu contribuí, eu vivi, eu combati o bom combate, completei a carreira. Eu volto a dizer, eu disse isso umas 2 vezes, ou 3 nesses 3 meses. A gente poder olhar assim a nossa vida, falar assim, estou pronto. Algumas pessoas têm medo de morrer, Paulo, estou pronto. Algumas pessoas têm medo de, o que vão falar de mim? Paulo está dizendo assim, não, estou pronto. Como ele estava pronto para ir para Roma, como ele estava pronto para entregar a própria vida para Cristo. Nós precisamos ter o Espírito de Paulo, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza para ter esse mesmo tipo de postura, esse mesmo tipo de espírito, de se deixar desgastar pelo amor de Deus, se desgastar pela pregação do Evangelho. E o maior beneficiado, Isa falou algumas vezes isso, me dando orgulho para o Mato Grosso do Sul, que isso é privilégio nosso. É privilégio nosso. E pode falar, Elias. Eu creio que, assim, é muito precioso para a nossa vida também a gente se apegar às coisas que a gente sabe que agradam a Deus, né? Traços de caráter que Deus estima, coisas que nos aproximam de Deus também, porque quando isso facilita, eu creio que isso abre portas para a ação do Espírito Santo na nossa vida, de tal maneira que vem essa certeza repousa na gente, essa tranquilidade, porque todos esses homens, Paulo, Pedro, que sofreram martírio por amor à palavra de Deus, eles tinham plena certeza do que estava acontecendo ali, plena tranquilidade. Como é que você pode ficar tranquilo? No caso de Pedro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ser crucificado de cabeça para baixo. Já brincou de ficar de cabeça para baixo por menos 3 segundos? O sangue descendo para a cabeça, aquela agonia. Então é complicado. Agora essa certeza, essa tranquilidade, essa calma, repousar na pessoa, assim como repousou em Estevão e repousou em Paulo, é só pelo poder do Espírito Santo. Com certeza. Ele está falando de Pedro, né, que quando vai ser crucificado, falou assim, igual a Jesus não. Pode inverter a cruz, eu vou morrer de cabeça para baixo. A gente tem a viagem, antes da gente chegar em Paulo, nesse caminho dele para Roma, a viagem é muito marcante. Tanto é marcante que ela toma um capítulo inteiro. Há um capítulo inteiro dessa viagem, na verdade mais do que um capítulo até, contando como foi essa viagem. O que a gente tem de informação sobre essa navegação deles para Roma? Quem que aparece aí? Eu acho interessante que aparece um personagem, né? Aparece Júlio, né? Um personagem diferente, não diferente, mas alguém assim, um romano que aparece e ganha a simpatia de Paulo. O que a gente pode pensar aí que vocês podem contribuir com a gente sobre essa viagem de forma especial?
algumas coisas são bacanas da viagem, que eu acho... Primeiro, Paulo começa recomendando o momento certo da viagem. Quer dizer, o prisioneiro está ali orientando, eles não ouvem. E vão. E tinha um período, né, que era o período que tinha um mar mais tranquilo. Eles esperam, mas mesmo quando eles saem, passando esse período, eles enfrentam dificuldades. E só depois que eles passam os apertos, e aí Paulo dá outras indicações, por exemplo, como agora que daqui a pouco o barco vai naufragar e a gente vai ter que chegar nadando. Não vamos agora porque vai dar problema. Os camaradas vão e seguem mais 65 quilômetros, e aí tem problema. Mas durante a viagem, a partir da primeira negação e a segunda que dá certo, Paulo se torna praticamente o capitão do barco. O prisioneiro se torna o líder, dizendo a hora de ir, a hora de voltar, a hora de chegar. Então, essa parte marítima, até o desastre do naufrágio, que eles batem no banco de areia e eles têm que sair nadando, Paulo já se torna o líder de todo o processo ali. Ele via a necessidade, ele conseguia enxergar a necessidade de se tornar confiável para eles. Naquele momento, quando ele fala que vai acontecer e realmente acontece, eles falam, bom, esse cara aí sabe do que ele está falando, entendeu? E aí ele já usa essa oportunidade para falar de Deus e ele se torna parceiro dos caras ali, e os caras dão importância para o que ele está falando, dão ouvido para o que ele está falando, ele aproveitou a oportunidade de um momento difícil para pregar também. Com certeza. A gente vai ainda continuar seguindo essa viagem de Paulo, ainda tem mais coisas para acontecer, mas a gente volta no segundo bloco para continuar a nossa conversa. Fica por aí, Código Aberto, volta daqui a pouco.